Então, assim, tem mais de 400 esboços para fazer. A gente acha que o quadro Que sai, né? o cara senta lá e pinta, né? Eu acho que o quadro é assim, né? Não, ele tem mais de 400. Então ele pegava... Do mesmo quadro. Do mesmo quadro. Eu não tinha essa noção. Pensava alguns, mas Não, 400... tem mais de 400. Então o cara senta, ele vai desenhando no lápis, no carvão, ele vai desenhando as posições, vai fazendo as coisas e tal. E aí ele vai pensando na ideia, né? Até ele colocar. Então nos esboços tem o estudante de medicina. Nos esboços tem. E tem também uma outra figura masculina que é o marinheiro. Então, as pessoas olham e falam assim, bom, então... Desse mesmo quadro. Desse mesmo quadro. Então, no meio ali está o marinheiro. Será que eu consigo encontrar do esse lado, esboço? Até não? consegue, se você olhar direitinho, né? Você pode ver aí, se você colocar estudos, né, pro Demoiselle d'Avignon, você até consegue. Como escreve o Demoiselle? Demo I. Com I? É. Tá aqui. Demoiselle d'Avignon. E aí, assim, ele vai estudando e vai vendo. Então, assim, as pessoas vão interpretar, né? O que estava passando na cabeça do cara para ele começar a fazer um negócio assim, né? Por que isso é importante para nós, médicos? Porque, primeiro, isso tem a ver com a forma que um cara como Picasso enxergava a medicina, por exemplo. Né? Tem a ver com a imagem que a medicina tem para a sociedade. Tem a ver como o próprio médico se enxerga, né? Muitas vezes. Isso no esboço, não nesse quadro. Não, em toda a história do quadro, né? Em toda a história do quadro, né? Porque assim faz parte de uma maneira de entender a medicina, né? Então isso já faz parte, isso já é importante para a gente, né? E aí, assim, no final, tem várias interpretações, as interpretações são as mais, assim, bonitas, né? Escreveram livros sobre esse quadro, né? E uma das coisas foi que, assim, o Picasso tirou as imagens masculinas, por quê? Porque as imagens masculinas, elas estão do lado de cá. Somos nós que estamos olhando lá. Né? Então, assim, esse quadro... Seria aqui, parecido? Exatamente. Esse aqui, ó. Esse aqui é o estudante aqui de não medicina. está aparecendo. Aqui. Esse aqui é o que está do lado esquerdo é o estudante de medicina e o que está o que está no centro é o marinheiro. Um pouquinho aqui. É a Janaína, que, né? Tá lá, ó. Aqui Desce lá. Esse artigo foi o que me fez entrar em contato. Lá, o estudante de medicina, tá vendo? E as meninas, são as 5 meninas, tá vendo? Então a posição delas é a mesma, tem a mesinha, tá ali, o marinheiro tá no centro, é um esboço, né? Mas isso é assinado pelo Picasso. Olha o estudante de medicina aqui, um detalhe dele mais abaixo. Aqui o estudante? Esse aí é o estudante. Desce um pouquinho. Mais abaixo? Quer ver? Desce um pouquinho. Olha ele aí. Desce, isso, sobe um pouquinho. Peraí. Aí, então, tá vendo que ele tá com uma caveira na mão? E aí ele desenha, ele põe, ele vai, tá vendo? Ele tá com aquela posição levantada. Parece que ele chega na sala, tá fechada a cortina, e ele vai, abre a cortina e chega. E vê essa cena. E vê essa cena, né? Uma cena, sei lá, uma performance erótica que tá rolando ali. Que é aqui o aí, quadro final, né? O que é o marinheiro? O marinheiro é o cara que entra no navio e fica meses fora, né? Então, quando ele volta sedento, né? De prazer carnal, ele volta sedento de carinho, de carente, né? E ele representa, então, o desejo. Estaria no centro de toda essa performance. E o que é o estudante de medicina? É o cara que tem a visão científica, a curiosidade... De entender isso tudo, né? A curiosidade profissional. De entender psiquiatricamente, psicologicamente, fisicamente. Ou porque... Fisiologicamente. Tinha muita sífilis, tinha gonorreia nessa época. Então, assim, o cara, ele tá lá com um livrinho, uma caveira na mão, com um livrinho embaixo do braço, né? Tentando entender essas... Isso, desculpa, qual a idade é mesmo? Qual o ano, mais ou menos? O quadro, o Demoiselle d'Avignon, em 1907. Então, a sífilis era um problema seríssimo, então, né? Não tinha nem como tratar.